paz de Deus seja com todos. Eu sou Luiz, sou detetive paranormal, mas também sou cristão. E hoje eu quero falar a respeito do caso do irmão Gerge, do cooperador da Síria, que colocou um vídeo na internet, no YouTube, pedindo oração. Ninguém sabe se ele, eu não tenho certeza se ele colocou no YouTube ou se ele colocou em outro lugar, em um grupo. Aparentemente ele colocou o vídeo no YouTube pedindo oração e contando como que está o problema lá da necessidade na Síria, da necessidade na comum lá, não sei se na comum, acho que na comum dele, a necessidade da obra da piedade na Síria. Ele contou como está. E aí esse vídeo, quem não viu, tá rolando na internet, acho que a maioria das pessoas já viram. É um irmão da CCB, um cooperador pedindo ajuda para a situação da Irmandade na Síria. Aí muitos ficaram falando, mas infelizmente eu não vi nenhum irmão falar com coerência, com ter bom senso nas suas palavras, no que diz respeito à instituição, né? Que é uma instituição que deve ser unida. Primeiramente, irmãos, quero dizer que o que esse irmão fez não é tão grave, não é um erro tão grave. Não, de maneira nenhuma não é um erro grave. Mas também não é uma coisa certa. É uma coisa que foi totalmente errada, equivocada. O irmão, ao ir para a internet pedir ajuda e falar a situação, foi extremamente equivocado. Foi errado, irmão. Por quê? Eu vou falar os pontos do porquê. E outra coisa, antes que as pessoas pensam, eu não estou aqui tentando dizer, mas o que acontece na congregação tem que ficar escondido, ninguém pode saber, olha só como eles são. Antes que as pessoas já pensam isso e falem isso, não é nada disso. Eu vou explicar para vocês entenderem qual foi o erro do irmão Gerge. Qual foi isso? Isso é uma coisa que não pode ficar acontecendo na congregação, em instituição nenhuma. Entendeu? Por quê? Porque não é questão de esconder o que acontece, não é questão de que o irmão foi na internet para mostrar que porque a Síria está abandonada. Não é nada disso, não é questão disso que ele fez. É questão do seguinte: primeiramente, irmãos, se o irmão é cooperador, se ele é cristão e cooperador, então ele tem comunhão com Deus e com Cristo. Irmãos, primeiramente já começa por aí. Se você está passando um processo desse, ora a Deus para Deus dar uma guia, ora a Deus para Deus aparecer. Eu sei que não é fácil orar a Deus, eu sei que não é fácil viver pela fé muitas das vezes, quando necessita ter fé. Mas irmãos, você tem Deus, fala com Deus, ora a Deus, que Deus vai dar uma guia. Depois, irmãos, tem o quem? Tem o ancião da localidade, tem o ministério da localidade. Irmãos, está escrito na Bíblia, nós somos ensinados na CCB. Comunicais, porque é bíblico, comuniqueis aos demais as vossas necessidades. Mas, irmãos, comuniqueis aos demais, comuniqueis nas congregações, nas reuniões, nas igrejas, para irmão, para com irmão, né? Não pode ficar, no que diz respeito a uma instituição fechada, jogar tudo no mundo, no mundão aí, como dizem. Não pode. O irmão comete um erro bíblico, comete um erro de particular, de fé. Ora a Deus, Deus dá a guia. Comuniqueis aos irmãos, comuniqueis aos servos de Deus, aos conservos, as vossas necessidades. O que quer dizer? Você faz oração, pede guia ao Senhor e depois fala com o ministério. Ao ministério pede orações nas igrejas. Comunica ao ancião, depois pede orações nas igrejas. Irmão passando por irmão. Não pode fazer isso, jogar na internet. Por quê? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. A internet
tem feito muitos estragos espiritual em todas as religiões, na graça e tudo. Por quê? Porque quando você lança na internet, a internet, o mundo e tudo que nele há é território do maligno. Ela é usada para o bem? Mas ele está ali. Então, quando você joga uma coisa na internet, você não está comunicando aos irmãos, aos santos. Você está comunicando a tudo quanto é demônio no mundo. Está comunicando, está conversando, está passando os assuntos celestiais para tudo quanto é demônio que vai rodar até no inferno. Então, é uma coisa séria. A internet tem feito muitos estragos. É território do maligno. O maligno tem trabalhado no território dele, tem buscado, tem andado e tem derrubado muitos no território dele. Então, o que a gente tem que fazer no território dele? Andar com prudência, né? Não é por isso que não pode ter internet, não é por isso que não pode falar, não é por isso que não pode evangelizar, mas tem que ter prudência, porque é território dele. Não pensa que no território dele que alguém vai vencer. Não vai, quem vence é ele. A gente só vence ele se a gente estiver armado com a verdadeira fé em Cristo. Aí a gente pode passar no território dele. Se a gente passar de qualquer maneira, dá problema, dá um monte de problema. Voltando a falar do caso, vou repetir. Tem uma necessidade na igreja? Tem. Comunica aos santos nas congregações, pedindo orações. Por quê? Porque como outra coisa que eu quero dizer é o seguinte: como que anda a amizade, como que anda a união do ministério? A gente tem visto que tem havido problema na internet em relação à união do ministério. Quem é desunido vai acabar aparecendo com uma imagem ruim. Graças a Deus, o querido irmão Gege, esse erro dele não é grave, ele não tem problema, errar é humano, o ser humano ele erra, nós erramos, mas devemos mostrar luz, devemos mostrar oração, devemos mostrar buscar Deus. Fácil não é, irmãos, eu sei, fácil não é para nenhum profeta, para nenhum apóstolo, para nenhum servo. Nunca foi fácil ficar na presença de Deus, nunca foi fácil, mas a gente deve ter prudência para que essas coisas não aconteçam mais. O irmão tem que estar unido com a igreja, não com a internet. A internet não é território do Senhor, não é. O Senhor é dono de tudo, está em todo lugar, mas o território dele é no coração, é na prudência, na sabedoria. Está escrito, não existe um sábio entre vós para resolver todas essas coisas. O apóstolo estava falando de Jesus, não tem o seu Jesus no coração para buscar, para dar uma luz. Então, como que anda a união do ministério na CCB, na igreja? Tem que ter total união. Tem que chegar, ligar, tem que ter união com o cooperador da comum, das outras comum, da central de cada país, da central de cada estado. Tem que ter união, tem que ter amor, tem que ter paciência, tem que ter oração, né? O Senhor mandou na palavra esses dias, falando que Ele não quer desunião, Ele, se precisar mexer, Ele vai mexer. Por quê? Porque tem que ter união, tem que ter comunicação. Se não houver comunicação, o próprio Senhor Jesus Cristo falou, se não houver união, a casa racha no meio. E se ela tirar um alicerce do meio, ela não fica de pé. Entendeu? Então, precisa ter mais união entre o ministério, porque depois a irmandade fica ali no meio da situação sem saber o que acontece. Mas o que acontece é isso, que a internet não é um território por enquanto confirmado pelo Senhor. Nós estamos vendo. Tem gente que está, eu vou sair da CCB para ficar na internet, eu vou porque eu ouvi isso, ouvi aquilo e não está de acordo com a escritura, não sei o que, perdendo totalmente o dom de crer na revelação, de crer na palavra e o contato com Deus, o contato de estar
perto com o Senhor Jesus Cristo. Então, é isso. Cuidado com a internet. Os irmãos devem orar a Deus, buscar primeiramente a guia de Deus, depois um comunicar ao outro suas necessidades, suas situações, vai orando a Deus e Deus vai dando sinal de onde ele está vindo, aonde ele está. É necessário ter um irmão, ter união com o outro, ter paz. Então, é esse vídeo que eu tinha que falar com a Irmandade, com todos. Peça a Deus, peça a vós aí as vossas orações, porque nós estamos no tempo, irmão, da oração. Vamos buscar a Deus que nos deu o dom da oração. Peço também o dom da oração, que a Irmandade ore a Deus para que Deus me dê o dom da oração, pedindo ao Senhor que envie a sua palavra e cumpra a sua palavra. Tudo bem? Tá ok? Então nós vamos buscar de Deus o dom da oração, o dom de crer na palavra, para que a palavra possa, a boa e misericordiosa palavra de Deus possa cumprir na nossa vida, no nosso meio e trazer paz e proteção para as nossas almas. Então esse era o vídeo que eu tinha que fazer e se gostaram do vídeo, se inscreva no canal, toda essa parte, se inscrever no canal, dar o like e compartilhar, para que esse vídeo possa alcançar muitos, para que não durma na internet. A internet ainda não é um território confirmado por Deus, ainda não é. Temos que orar para que Deus ajude o cristão na internet. Então era esse vídeo, até o próximo vídeo. Obrigado.